Pois é, eu coloquei na thumbnail do vídeo uma frase. Não, na verdade foi no título. Esse personagem pode derrotar toda a comunidade. E na thumbnail tem uma foto do Michael fucking Myers. Como esse cara pode derrotar toda a comunidade VTuber? Essa é a pergunta que eu espero que esteja na sua cabeça. E bom, se você viu o especial que eu postei alguns dias atrás, meio que você já sabe a resposta. Ou se você ficou atento lá na primeira temporada de Bob Adventures, em 2022, no episódio 3, meio que eu citei essa aparição do Myers que vai acontecer tantos anos depois. E eu disse que em uma outra linha do tempo, o Michael Myers conseguiu vencer toda a Elite Bob através de uma coisa chamada Matéria Dark. Foi uma coisa que o Ômega concedeu para ele e basicamente a Matéria Dark, como eu disse exatamente no episódio 3, ela converte emoções ruins em poder. Não um poder que deixa você mais forte, mas que deixa os outros mais fracos. O que significa que quando o Myers enfrentou e venceu toda a Elite Bob em uma linha do tempo alternativa, e também nesse especial recente, não é que ele estava mais forte, como se a faca dele estivesse banhada com algum poder místico, alguma coisa assim. Na verdade, ele estava banhado pela Matéria Dark e isso fez com que a armadura do Homem de Ferro ficasse mais fraca. Isso fez com que o Godzilla ficasse fraco o suficiente para ser desequilibrado com apenas um carro que acertou ele. Esse tipo de coisa que é completamente absurdo, como a ideia do Homem-Aranha, que podemos dizer que é parte dos Vingadores, já enfrentou muitos vilões, casca grossa, e o cara simplesmente é humilhado pelo Michael Myers daquele jeito. Obviamente que tem roteiro aí, mas eu não inventei uma explicação besta. Realmente criei toda essa parada da Matéria Dark. Isso é antigo, eu criei lá em 2022, certo? Então basicamente todo mundo ficou fraco e não o Michael Myers ficou mais forte. Foi basicamente como se ele estivesse enfrentando vítimas comuns, como aquele enfrenta nos filmes. Porque todo o poder e tecnologia que eles tinham à disposição foi meio que anulado, ou muito enfraquecido. Com isso em mente, podemos dizer que sim, seria bem tranquilo, Michael Myers conseguiria vencer toda a comunidade GridTuber. A Elite Bob, se não é o grupo de personagens mais forte da comunidade, é um dos mais fortes e foi humilhada por ele utilizando a Matéria Dark. Então, pode-se dizer que a mesma coisa aconteceria com os outros personagens da comunidade. Só que esse não é o assunto do vídeo, é meio que um clickbait para chamar atenção para o ponto central, que é o seguinte: quando eu anunciei lá em 2021 que Bob Adventures teria um crossover com Dead by Daylight, o jogo cujo vocês estão vendo a gameplay de fundo, muita gente não, uma pessoa, o Murilo, sumido, ele falou bosta. Eu lembro que, não fica bravo, Murilo, mas você falou bosta. Eu lembro que você falou que a série tava ficando viajada demais, porque eu ia fazer um crossover com Dead by Daylight, e naquele trailer eu mostrei especificamente meio que o setor do Dead by Daylight que tem Jogos Mortais, que curiosamente também é o mapa que tá aí no fundo da gameplay. Esse mapa veio na DLC de Jogos Mortais, junto com a Pig de Jogos Mortais. Eu já falei de Jogos Mortais 500 vezes, que é basicamente aquela ajudante do Jigsaw lá, que sequestra as pessoas e leva pros jogos e tal, que usa uma máscara de porco. Exatamente isso que apareceu naquele trailer. E o Murilo, acho que ele pensou que o crossover ia ser mais focado em Jogos Mortais do que no Dead by Daylight em si. E ele chegou a comentar que estava começando a ficar viajado demais. E olha, eu entendo, tá? Uma coisa que eu precisava botar na cabeça na época é que, tipo assim, é uma série sobre uma girafa falante, entendeu? É uma série sobre uma girafa falante que comanda um grupo de heróis que são uns bichos falantes. Tem uma vaca falante, uma tartaruga, um sapo, esse tipo de coisa. Então você tentar colocar isso no mesmo nível de seriedade que um filme tipo Jogos Mortais é meio tosco. Só que, cara, em minha defesa, né, uma coisa que o Jason do YouTube tinha falado pro David, e o David me contou esses dias, é que ele tinha dito que Bob Adventures na época já era viajada, certo? Tinha muita coisa ali nos crossovers de Bob Adventures mesmo que era bem
bem maluco, então não seria problema se isso acontecesse, até porque são séries de bonecos, né? Não é uma produção muito absurda que se leva tão a sério assim. Os episódios de Bob de Ventres que se levam mais a sério são tipo o episódio 3 da primeira temporada, o episódio 3 da segunda, que é o da Criança Cinza, e por aí vai. Os outros episódios não se levam tão a sério assim. Apesar de não serem episódios de humor, eles não se levam tão a sério. Então não teria problema se esse crossover acontecesse. E em minha defesa tenho até outra coisa pra dizer, que na verdade, um dos personagens do universo Bob, um personagem recorrente, basicamente aparece em quase todo episódio, ou pelo menos é citado, ele tem uma conexão profunda com o gênero terror, que eu tô falando do Ômega. Basicamente, a gente teve Michael Myers lutando contra Elite Bob naquele especial, foi por causa do Ômega. Quem que criou a matéria Dark e entregou ela pro Michael Myers usar naquele especial, naquela noite de Halloween? Quem que deu uma chance pro Michael Myers fazer isso? Porque sem a matéria Dark ele teria a chance. Então quem que deu essa chance? Foi o Ômega. Só que seria muito fácil só chegar aqui e falar que o Ômega tem uma conexão muito grande com o terror, sendo que eu nunca expliquei essa conexão. Como que essa conexão funciona, na verdade? Eu queria fazer uma coleção em 2023 que iria ser lançada ao mesmo tempo que a coleção Memórias de um Passado Perdido, que era Ômega Legado de Sangue. Nessa coleção ia ser meio que um monte de filme de personagens do terror slasher na comunidade, e eles iriam estar meio que fazendo parte da Elite Ômega, enfrentando Elite Bob, matando geral e tal. Essa coleção foi cancelada, porque na época eu vi algumas notícias sobre aquelas coisas que estavam tendo lá de ataques a escolas. Tinha tido um ataque bem recente no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e por algum motivo eu concluí que esses filmes iriam influenciar alguém a fazer um massacre. Então eu falei, não vou fazer isso, que é bem idiota, né? Mas felizmente eu mudei de opinião. Eu não estou mais restrito por causa disso. Tanto que esse especial do Myers é Bob Adventures Blood Legacy filme 1. É tipo Bob Adventures Legado de Sangue filme 1. Eu meio que trouxe aquela coleção de volta. Vai ter filme com Jason e vai ter um terceiro filme que é do Jason versus o Myers. É meio que eu fazendo aquilo que eu não pude fazer antes. E essa coleção vai explorar essa familiaridade que o personagem Ômega tem com o terror, que ela vem do universo Bob encadernado. Meio que eu mergulhei muito na cultura dos filmes slasher, dos filmes de terror e mais precisamente dos filmes slasher, através do Dead by Daylight, através dos filmes de Sexta-feira 13, Halloween e tal, e resolvi colocar isso nas minhas histórias, do universo Bob encadernado mesmo. Só que eu não poderia fazer isso com a girafa falante enfrentando o Jason, então eu tive que criar um personagem que pudesse carregar um pouco dessa seriedade, um pouco dessa conexão. E foi aí que surgiu o Ômega. Ele não surgiu com esse propósito, ele era um personagem que eu já tinha criado antes, no final de 2019, mas eu vi que eu poderia colocar ele nessa missão. Porque basicamente o que é o Ômega, né? Ele é meio que um soldado, certo? Em Bob Adventures não é muito explicado sobre a origem dele, mas ele é meio que um soldado, tipo um Thanos da vida, que ele viaja entre as dimensões querendo alcançar o objetivo dele, que é basicamente levar o mundo todo a uma era de escuridão completa, certo? Semelhante ao que nós vemos em jogos como Little Nightmares, que tudo é tomado por escuridão e tem monstros por tudo quanto é lado, é um cenário bem melancólico e bem sem esperança. Esse é o objetivo do Ômega: reunir escuridão e poder o suficiente para poder colocar todo o universo nesse mesmo estado. Similar ao plano do Dino de trazer os dinossauros de volta à vida, para eles dominarem o mundo, só que aqui não é necessariamente sobre dominar o mundo, mas sim o universo todo e trazer desesperança e escuridão para todo mundo. Meio que esse é o plano do Ômega. E para fazer isso ele precisa matar pessoas ou fazer com que pessoas matem outras pessoas para ele, porque assim ele vai acumulando poder através da própria matéria Dark. Então eu pensei, um personagem que tem esse objetivo, né, e que ele não é um sádico maluco, tipo um Coringa da vida, mas ele não tem problema nenhum em sair matando, sabe? Porque ele tem os traumas pessoais dele e para alcançar esse objetivo ele vai matar quem for preciso. Então
por que motivo ele não, meio que, entre aspas, contrataria personagens que pudessem ajudar ele nessa jornada? E aí que entra a questão. Se ele é um personagem tipo Thanos, né, que viaja entre dimensões, viaja entre universos, por que ele não está recrutando personagens do mesmo nível que ele? Por que ele não está recrutando personagens como o próprio Thanos, o próprio Darkseid da DC Comics, que é a inspiração pro Thanos, esse tipo de coisa? Por que ele tá indo atrás de Jason, de Michael Myers? Porque o primeiro slasher que ele, entre aspas, contratou foi o Jason. Isso aconteceu lá em 2020. E depois veio o Michael Myers, como vocês viram no filme aí. Por quê? Qual o motivo? Por que ele tem que se dar o trabalho de chegar num personagem tipo Myers, por exemplo, e dar meio que uma ajuda pra ele? Porque caso contrário ele não conseguiria sobreviver 1 minuto enfrentando a Elite Bob. Por que ele faz isso? Bom, a resposta... Existem 2 respostas para essa pergunta. A primeira é o fator imprevisibilidade. Espero que tenha falado certo. Enfim, o que é um inimigo imprevisível? Vamos lá, personagens como a Elite Bob, como até a turma do Ted mesmo, a turma do Sonic, eles estão acostumados a enfrentar personagens muito mais fortes que Jason e Michael Myers, certo? A gente tá falando aqui de personagens de nível cósmico. Tipo, o Dino tem um livro de magias lá que ele usou pra atacar a Terra Ted, veio um monte de dinossauro pra tudo quanto é lado. O Onder, ele também fez uma invasão à Terra Bob. O Ômega, ele é um vilão com muito mais poder do que o Jason e Michael Myers. Chega a ser ridículo fazer essa comparação. Então, quando esse tipo de personagem ele aparece com muita frequência nos combates, os oponentes, no caso os heróis, a Elite Bob, Turma do Ted e tal, eles estão acostumados a se preparar para esse tipo de ameaça. Então quando eles veem na frente deles no campo de batalha um cara com uma máscara branca, um macacão de mecânico e uma faca, automaticamente, mesmo que não seja a intenção deles, mesmo que eles não queiram, automaticamente a cabeça deles já vai estar meio que, sabe, menosprezando o adversário, porque eles já estão acostumados a enfrentar inimigos muito piores. Então vem até uma espécie de alívio quando eles veem que o oponente que está ali na frente deles é um cara com uma faca. É óbvio que podem existir desconfianças sobre quem sabe ele tem algum poder, quem sabe não é um truque, mas no psicológico eles menosprezam sim o adversário. Esse é um fator muito importante, porque aí quando esse ato de menosprezar acaba criando um problema muito grande, porque o cara literalmente mata todo mundo, o fator imprevisibilidade ganha força. Aquele inimigo é imprevisível e ele fez uma coisa que ninguém estava imaginando, certo? E aí entra o segundo fator que anda lado a lado com esse fator da imprevisibilidade, que é o fator trauma. Vamos combinar, essa imagem que vocês estão vendo de fundo aí nesse exato momento, é muito mais bizarro você ver o seu companheiro no campo de batalha morrendo dessa forma do que, sei lá, o Thanos neutralizar ele com uma rajada de raio cósmico, tipo, ele vira pó de uma vez. Ambos os casos são bem ruins, mas se você está no campo de batalha com um companheiro que você já participou de várias guerras junto com ele, já enfrentou vários vilões casca grossa mesmo, e chega um cara e enfia a faca na barriga dele enquanto ele tenta lutar e resistir, isso é muito, mas muito mais pesado do que essas mortes, como eu falei, mais malucas, de raios de poder e tal. E isso dá muita força pro fator trauma, porque já começa pelo fato de que foi uma surpresa. O elemento surpresa, o fator da imprevisibilidade. Você não esperava que esse cara com uma faca e uma máscara branca fosse dar trabalho. E de repente ele matou todo mundo e seu amigo tá morrendo ali com uma faca enfiada na garganta. O trauma é enorme. Gigantesco, literalmente. O fato de esse personagem ter morrido daquele jeito e justamente o trauma que ele gera nos outros alimentar a matéria Dark, que se fortalece com emoções ruins, só faz o Michael Myers mais forte, só faz o Jason mais forte. Se bem que o Jason ele nem precisa da matéria Dark, na verdade, só para receber um pouco de proteção, porque apesar dele ser meio que imortal,
ele é bem lentão e lerdão, ele não sobreviveria um minuto em uma batalha contra a Elite Bob, se não tivesse ali uma proteção da Matéria Dark para deixar os outros um pouquinho mais lento. E cada morte, cada trauma, cada coisa bizarra que acontece, cada ato de violência só vai deixando ele mais forte, porque vai deixando os outros mais traumatizados. Então, somando isso ao fato de que o Ômega tem de fato um objetivo bem maligno para alcançar, por que que... Aí vira a pergunta, né? Antes a pergunta era por que que ele ia se dar o trabalho de ter que dar uma mãozinha para caras como Michael Myers durante as missões, durante as matanças. Agora a pergunta vira, por que que ele iria se dar o trabalho de, por exemplo, recrutar personagens como o Thanos, que poderiam oferecer alguma resistência? Talvez ele teria que lutar contra eles, eles seriam mais exigentes. Por que que ele iria se dar esse trabalho, sendo que ele pode recrutar um cara como Michael Myers, como Jason, e simplesmente dar o impulso que eles precisam para fazer o show deles? Esse é o motivo do Ômega de fato ter conexões tão profundas com o gênero terror. É uma estratégia militar, é literalmente uma estratégia militar. E apesar disso não ser muito explorado em Bob Adventures, isso ainda assim é uma característica do personagem. De modo que quando uma parceria com Jogos Mortais ou Sexta-feira 13 aparece, por mais que vocês pensem que isso não combina com o Universo Bob, combina, porque o Universo Bob tem vários personagens, com várias personalidades e poderes diferentes. E o Ômega representa toda essa conexão com o gênero slasher. Meio que quando eu comecei a mergulhar mesmo nesse gênero e passei a gostar muito, eu criei um personagem que, por mais que não fosse necessariamente feito exclusivamente para isso, ele tinha uma conexão muito forte, meio que foi inconsciente também. Da mesma forma que os personagens menosprezam esse tipo de ameaça, de forma inconsciente, eu, de forma inconsciente, projetei o Ômega para ser esse elo entre o Universo Bob e o universo das histórias de terror. E por muito tempo eu não pude explorar isso, porque eu já cancelei um monte de projeto. Essa coleção aí de 2023 foi uma entre tantas outras que foi cancelada, e tem mais projeto de Bob Adventures que foi cancelado do que projeto que de fato viu a luz do dia. Então, poder trazer esse especial do Michael Myers e poder também trazer o especial do Jason, que vai sair no ano que vem, e o especial do Myers vs Jason, que vai sair um pouquinho mais tarde, é de fato uma conquista. Eu até cheguei a comentar com o David que isso era uma conquista para mim, porque a história original do Michael Myers enfrentando a Elite Bob foi escrita em 2021, em outubro, quando eu tava isolado. E era foda pra mim olhar a comunidade que eu queria estar fazendo parte e ter que me distanciar dela. Meio que o que me ajudou foi me distrair com essa história do Myers. E tipo, 4 anos depois eu trago essa história do Myers pro Universo Bob, e junto com uma outra coleção de 2 filmes. Meio que é uma vitória. Acho que isso faz valer a pena não ter cancelado Bob Adventures muito antes. E no geral acho que posso dizer que essa conexão do Ômega com o gênero slasher é bem mais profunda do que as pessoas poderiam imaginar, porque eu nunca tinha explicado, né? Eu não posso culpar vocês por não terem chegado a essa conclusão, porque eu não tinha explicado. Então é por isso que existe essa conexão, que vai ser explorada com muito mais profundidade nos próximos filmes da coleção. Falou? É isso aí.